Muito bem, queridos alunos, estamos aqui mais uma aula de física. Hoje faremos exercícios sobre movimento retilíneo uniformemente variado, aqueles da lista, tudo bem? Antes da gente começar, eu queria que vocês dessem uma olhada aqui de novo nas fórmulas, tá? Para a gente não se confundir. Até mesmo porque parte da lista trabalha com um movimento misto, né? Em que parte do movimento é retilíneo uniforme e parte dele é uniformemente variado. Então a gente tem que decorar aí essas formulinhas, né? Aqui, velocidade, a própria definição da velocidade, espaço sobre tempo, né? Space sobre time, o espaço percorrido sobre o tempo. E aqui nós temos a função horária da posição, é o famoso sorvetinho, né? Opa, eu acho que eu passei sem querer. Vamos lá. Sorvetinho. Aqui no movimento retilíneo uniformemente variado, nós temos a aceleração, a definição de aceleração é a variação da velocidade no tempo. Temos a função horária da velocidade, que é a mesma fórmula, tudo bem? São a mesma fórmula, só que aqui eu tenho a aceleração isolado e aqui eu tenho a velocidade final isolada, tudo bem? E depois as outras duas fórmulas aí, a posição... Opa, de novo eu passei. A função horária da posição e a função de Torricelli, né? A equação de Torricelli. A função horária da posição é uma equação de segundo grau, como a gente viu na aula passada. Torricelli também é uma equação de segundo grau, mas aí ela não tem o tempo. Toda vez que a gente tiver um exercício que não tiver o tempo, a gente vai ter que lembrar de Torricelli. Bom, relembrado, vamos começar então. Questão 1, ele fala assim, ó. Um ponto material parte do repouso com aceleração constante de 4 segundos. Depois tem velocidade de 108 km por hora. Determine a sua velocidade 10 segundos após a partida. Então ele descreve o movimento, não descreve até o final, né, como é que seria em 10 segundos, e a gente vai ter que determinar essa velocidade. Bom, a primeira coisa que a gente faz geralmente é anotar os dados. Ele deu aqui a velocidade, né, que é de 108 km por hora. A gente já sabe que não pode trabalhar com unidade em km por hora, a gente tem que transformar para o Sistema Internacional de Unidades. E aí basta que a gente divida por 3,6 e aqui está 30 metros por segundo, beleza? É o nosso Sistema Internacional de Unidades. Está dada a velocidade final desse móvel. E esse móvel depois de 4 segundos. Então está aqui o nosso instante, nosso primeiro instante é de 4 segundos. E eu te pergunto, ele te deu a aceleração desse móvel? Não. Obviamente, a gente vai ter que achar a aceleração desse móvel para poder calcular qual vai ser a velocidade dele nos 10 segundos. Para encontrar a aceleração é fácil. A gente relembra da primeira fórmula, né, de movimento retilíneo uniformemente variado, variação da velocidade no tempo, substituindo os valores. Eu tenho aqui a minha variação da velocidade foi 30, variação do meu tempo de 4 segundos, então 7,5 metros por segundo. Esse é o valor da minha aceleração. Mas não é isso que ele quer a minha velocidade. Então vamos lá, a velocidade para um instante de 10 segundos. Eu vou usar aqui agora a fórmula de equação horária da velocidade, porque lembrando que são a mesma fórmula, né? E aqui a velocidade já está isoladinho, bonitinho, então basta substituir os valores aqui. Então, no lugar da velocidade inicial é 0, porque ele parte do repouso, repara lá, ó, ele quer a velocidade dele, né, quando ele parte do repouso, após a partida. Então, velocidade inicial é igual a 0, a aceleração a gente já descobriu, 7,5, e agora no instante 2, que é um instante de 10 segundos. Fazendo essa continha, nós temos aí que a minha velocidade final é de 75 metros por segundo. Pode marcar lá a letra B, muito fácil essa, né, galera? Vamos para a próxima, então. Muito bem, continuando na questão 2. Fala assim, o gráfico anexo representa a velocidade escalar de um ponto material em função do tempo. Podemos afirmar que, está aqui o nosso gráfico bonitinho, né? Letra A, o gráfico está errado, pois não existe velocidade negativa. Gente, não existe velocidade negativa? Eu não sei o que esse cara está falando, mas existe sim. Nós estamos tratando do movimento regressivo, né? O movimento que se dá para trás, aquele retrógrado, quando a velocidade aponta no sentido negativo. Então nós temos sim que a velocidade ela pode assumir valores negativos. O gráfico não está erradinho não, tá? Então essa fácil demais, com certeza está errado. Vamos para o próximo. O deslocamento se processa com velocidade variável, porém sempre no mesmo sentido. Ele está perguntando desse deslocamento aqui, ela vai com velocidade variável? Correto. Reparem aqui que na primeira parte do movimento, nos primeiros 2 segundos, a velocidade está assumindo um valor
positivo e ela varia. Ora ela tem uma aceleração e ora a velocidade ela é constante. E depois dos 2 segundos, ela também varia, mas no sentido negativo. A partir daqui nós temos um movimento retrógrado, né, que foi visto aqui na letra A. Então, ele começa com o movimento progressivo e depois o movimento retrógrado. Aí eu te pergunto, o deslocamento da velocidade é variável, beleza, mas sempre no mesmo sentido? Não, no mesmo sentido não. Ora ele vai para frente, velocidade positiva, ora ele vai para trás, velocidade negativa. Então não é a letra B. Vamos pular a letra C só um minutinho para a gente ver se a gente consegue por exclusão determinar quem é, qual dessas duas aqui é. Vamos lá. Letra D, do gráfico apresentado só podemos obter a aceleração escalar do móvel em função do tempo. Ele quer saber se nós só podemos, cuidado com essas palavrinhas, nós também podemos obter a aceleração. Por quê? Porque o próprio gráfico ele me dá a velocidade versus o tempo. Então eu posso determinar a velocidade em cada instante e também posso determinar a aceleração. Como isso? Com os valores que ele me deu aqui e lembrando na nossa aula passada, vou pegar aqui a tabelinha para vocês, lembrando que num gráfico de velocidade versus o tempo, quando eu faço a tangente deste ângulo aqui, né, a tangente desse ângulo aqui, eu consigo encontrar a minha aceleração, né? E eu também consigo tirar outra informação desse daqui, quando eu faço a área, né, a área desse gráfico de velocidade, ele me dá exatamente a posição do móvel. Então, um gráfico de velocidade versus tempo, ele praticamente descreve todo o movimento que eu tenho. Não só a velocidade, mas também me dá aí as posições e a aceleração. Então, esse só aqui está muito errado, né? Torna o item errado, então por eliminação você sabe que é a letra C. Veja que você nem precisa ler a letra C já para marcar aí a alternativa. Mas vamos lá, vamos ver se ele tem razão. O móvel percorreu 3 metros em um sentido, parou bruscamente, fez o percurso igual em sentido contrário e parou bruscamente no ponto de partida. Primeira coisa que você deve estar pensando é percorreu 3 metros. Será que são 3 metros ou são 6 ou são 12? Como é que ele pode afirmar com precisão quantos metros ele percorreu? Ué, vamos analisar aqui o gráfico. Acabei de dizer que a área do gráfico me dá o meu deslocamento. Então eu posso calcular a área desse gráfico aqui, ó, como sendo ΔS1 e esse aqui como sendo ΔS2. Olhando para as áreas dos gráficos, né? Eu dividi em 2 intervalos, o primeiro com 2 segundos e o segundo momento aí com mais 2 segundos, né? De 2 a 4 segundos. Então vamos fazer isso. Como é que a gente determina então a posição? Pela área, basta eu calcular a área então desse bendito aqui, né? Então, a primeira parte do movimento que é progressivo, né? Eu tenho a área do trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Substituindo os valores aí, ó, base maior de 0 a 2, eu tenho 2. Base menor de 1 a 2, eu tenho 1. Vezes a altura aqui, eu tenho 2. Divididos por 2, então, tá aqui. Eu tenho que ele anda 3 metros. Até aqui o item está corretíssimo. Ele fala que ele para bruscamente e faz percurso igual em sentido contrário. Ora, vamos ver se realmente está batendo, se a área desse gráfico aqui vai ser exatamente igual à área do outro gráfico. Vamos lá. Então, quando a gente faz a mesma área do trapézio, reparem que agora a minha altura é uma altura negativa, né? A altura dele dá de 0 até menos 2, tá bom? O que torna toda a área do trapézio negativo. Não, esse sinal de menos aqui apenas indica que ele foi no sentido contrário, né? Quando ele estava indo era positivo, deixa eu escrever, positivo, e agora que ele está voltando é negativo. Muito bem, então ele foi e voltou, e ele fala aqui parou bruscamente. É isso mesmo? Vamos ver o movimento. Ele parte do repouso, começa a acelerar, né? Começa a aumentar a sua velocidade no primeiro segundo. E após 1 segundo, a velocidade dele permanece constante. A partir daqui, a velocidade dele cai absurdamente. Em apenas 1 instante, a velocidade dele cai de 2 metros por segundo para 0. É como se ele batesse numa parede, né? E ele se choca numa parede. Então, a velocidade dele cai
instantaneamente. Depois disso, ele começa a aumentar a velocidade no eixo negativo, então ele está voltando, né, durante 1 segundo, e no próximo segundo ele permanece constante, exatamente igual ao movimento que a gente tinha visto antes, só que agora no eixo negativo. E aí ele se choca com alguma coisa, eu acho, né, novamente, a velocidade dele cai de menos 2 metros por segundo para 0. Então ele para abruptamente novamente e fica ali exatamente no ponto de partida. Por que ponto de partida? Ora, porque ele foi 3 metros, né? Parou e aí ele voltou 3 metros. Ele voltou para o ponto de partida em que ele estava. Então tá certíssimo o item. O móvel percorreu 3 metros em um sentido, parou bruscamente, ok. Fez o percurso igual em sentido contrário e parou bruscamente no ponto de partida. Certíssimo. Não tem como você ter dúvida nesse item aqui. Vamos para o próximo? Continuando então, questão 3. Diz assim, ó, do Mackenzie, São Paulo. A aceleração de um móvel que parte do repouso varia com o tempo de acordo com o gráfico abaixo. Um instante contado a partir do início do movimento no qual o móvel para é... Muito bem, então aqui o nosso gráfico, né, o gráfico da aceleração, e ele quer saber o instante, né, quanto tempo demora para o móvel parar. Bom, eu gostaria que você analisasse o gráfico e visse que ele se dá de 3 maneiras, em 3 momentos, né? O primeiro momento aqui, ele tem uma aceleração positiva, né? Nós temos um movimento uniformemente acelerado, com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. No instante de 5 até 8, aqui a aceleração dele é igual a 0, então nós temos um movimento retilíneo uniforme, em que a velocidade dele é constante. E a partir do 8º segundo nós temos um movimento uniformemente retardado, né? Ele está freando, ele tem uma aceleração negativa, essa aceleração de menos 2 segundos. Bom, o primeiro passo que eu tenho para calcular um instante eu tenho a aceleração, né? Eu tenho a aceleração. Para calcular um instante, bastaria que eu tivesse a velocidade do móvel, né, quando ele começa a frear. Então, a partir daqui, quando ele começa a frear, se eu tivesse essa velocidade dele, eu conseguiria facilmente encontrar aí quanto tempo ele demora para fazer essa frenagem, né? Então, vamos lá, vamos tentar encontrar qual que é essa velocidade aqui. Para calcular essa velocidade, a gente vai usar a primeira parte do movimento em que ele estava acelerando, né? Ele partiu do repouso e aí ele foi com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Bom, a gente pode usar a área desse gráfico aqui para determinar a velocidade, né, em base vezes altura, ou então a gente poderia simplesmente substituir na mesma fórmula, né, na definição de aceleração, e substituir os valores que temos ali. Então nós temos que a aceleração vale 4 metros por segundo, a velocidade final é o que eu quero determinar, sendo que ele partiu do repouso, velocidade inicial é 0, e o intervalo de tempo aí foi de apenas 5 segundos. Reparem que isso daqui é a mesma coisa do calcular a área dele, tá bom? É a mesma coisa do calcular a área. De 0 a 5 vai ser base vezes altura, e eu vou ter minha resposta aí que vai ser 20 metros por segundo. 5 vezes 4 dá 20. Então, eu prefiro inclusive pela área, né? Quando você tem um gráfico de área versus tempo, de aceleração versus tempo, a área deste gráfico vai te dar a sua velocidade. Mas temos aí, achamos nossa velocidade de 20 metros por segundo. A partir daqui, então, ele vai permanecer nessa velocidade de 20 metros por segundo por 3 segundos, até que ele pisa no freio e começa a desacelerar. Então, vamos agora calcular qual seria, né, esse tempo que ele demora para fazer essa desaceleração. Eu tenho que a minha desaceleração é de 2 metros por segundo, então está aqui o sinal negativo representando, que é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? A variação da minha velocidade, lembrando que variação da velocidade é final menos inicial. Qual que é o final? É 0, porque ele vai parar, tudo bem? Então, final menos o inicial. A partir do 8º segundo, ele estava com uma velocidade de 20 metros por segundo e vai até parar. Então, velocidade inicial 20, velocidade final 0. Então, 0 menos 20 sobre o tempo, que é o que eu quero determinar. Aqui o tempo está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. O menos 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, eu tenho menos 20 divididos por menos 2. E você faz a análise do sinal, né, tanto na multiplicação quanto na divisão. Então, menos com menos dá
mais. E nós temos 20 divididos por 2, que são 10 segundos. Mas cuidado, né? Se tivesse um 10 ali, eu tenho certeza que o aluno já ia querer marcar esse 10. Cuidado, esses 10 segundos é o que ele demora para parar. É a partir do 8º segundo. A partir do 8º segundo, ele demora mais 10 segundos desacelerando. Então, o instante inteiro, ele quer o instante contado a partir do início do movimento. Né? Do início do movimento. Então, tem 8 segundos aqui para trás. Basta, então, que eu some, então, os meus 10 segundos mais os meus 8 segundos. E aí nós temos que o instante total, né, que ele leva para parar a partir, né, do movimento, a partir do início do movimento, é de 18 segundos. Fácil demais, né, galera? Eu sei que vocês estão ansiosos pelo próximo. Muito bem, agora com o exercício 4 da PUC do Rio de Janeiro. O movimento de um objeto pode ser descrito pelo gráfico velocidade versus tempo, apresentado na figura a seguir. Podemos afirmar que, de novo, né, podemos afirmar que ele quer saber aqui, analisando o gráfico, qual seria a aceleração do objeto e a distância percorrida em 5 segundos. Tanto a aceleração quanto a distância percorrida. Eu sei que são dados que eu consigo dentro desse gráfico de velocidade versus tempo, em que um vai ser a tangente e o outro vai ser a área. Muito bem, então a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma boa análise, né, desse gráfico aí, a fim de descobrir, né, esses detalhezinhos aí. Você pode fazer pela tangente e pela área, ou então jogar na fórmula. Né? A tangente de um gráfico de velocidade versus tempo, ele me dá a minha aceleração. Então, eu poderia usar a fórmula também, ó, variação da velocidade no tempo. Dentre esses dois pontos aqui, eu vejo que é uma linha reta, então a aceleração ela é constante, ela é a mesma sempre em todo o intervalo. Então, esse movimento ele é variável, mas ele é uniformemente variável. É o MRUV. Muito bem, eu vou pegar aqui o segundo ponto aqui, né? Tá mais fácil para a gente analisar. Então, a aceleração vai ser a variação da velocidade no tempo. Ele varia a velocidade dele de 0 até 20 metros por segundo. Então, a variação da velocidade de 20 metros por segundo sobre o tempo, que ele demora de 0 até 10 segundos. De 0 até 10 segundos são 10 segundos. Eu tenho que minha aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Poderia fazer também pela tangente, a tangente desse camarada aqui. Lembrando que a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente aqui vai ser, se eu pegar o mesmo ponto, né, e pegar aqui a tangente, cateto oposto seria a minha altura, que é 20, sobre o meu cateto adjacente. Cateto adjacente é o 10. De 0 a 10, 10. Muito bem, tenho novamente que aí ele vai dar minha aceleração, que vai ser 2 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Já achamos a aceleração, aí você vem aqui querendo marcar, né? Você só conseguiu eliminar a letra B, né? Os demais aí todos têm aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, então vamos ter que encontrar qual que é a distância percorrida em 5 segundos. Então, a gente poderia usar a fórmula, né, de posição pelo tempo, já que eu tenho o tempo aqui, né, eu tenho as velocidades, basta então substituir na equação horária da posição. Tá aí, ó, a equação horária da posição. Então, eu quero determinar qual que é a posição final. A posição inicial, ele parte do zero, tudo bem? Então, ele partiu do repouso, partiu do zero. A velocidade inicial era zero. Então, você pode ver pelo gráfico aqui que a velocidade dele começa o movimento em zero. E ele quer que a gente faça análise em 5 segundos. Então, cuidado, não é até o final do gráfico. É só análise desse primeiro intervalozinho aqui de 0 até 5 segundos. Peço desculpa porque escrever com o mouse é meio complicado. Mas vamos lá. 5 segundos. A aceleração eu já descobri aqui. Vale 2 metros por segundo ao quadrado. Basta substituir. Novamente o tempo, 5 segundos ao quadrado sobre 2. Então, 0 que multiplica qualquer coisa dá 0. 5 ao quadrado é 25. 25 vezes 2 dá 50. E 50 divididos por 2. E encontrei aqui que a minha posição no instante igual a 5 vai ser de 25 metros. Essa é a distância percorrida e é igual à minha letra C. Bom, aqui a gente fez pela tangente, né?
Aqui a gente fez pela tangente do gráfico, né, a tangente, e também posso determinar a posição pela área do gráfico. Então reparem que a área do gráfico vai ser numericamente igual aí. Estou tentando colorir. A área do gráfico vai ser numericamente igual à posição. Como assim? Ora, base vezes altura divididos por 2. Base é de 10 vezes altura, que é de 20, divididos por 2, vai encontrar o mesmo valor. Ah, perdão. Aqui eu já estou desenhando errado. Ele quer somente do primeiro intervalo, de até 5 segundos. Vou até apagar aqui. Peço desculpas que o texto... Peço desculpas que vai ficar um pouquinho grande aqui. Vamos lá. Muito bem. Eu quero que vocês notem, então, que eu consigo calcular, obter esse mesmo valor olhando para o gráfico, calculando a área do gráfico. Ele quer de 0 até 5 segundos. Então, é só esse pedacinho aqui. Se eu encontrar a área desse pedacinho, vai ser numericamente igual à minha posição. Então, de 0 até 5, base vezes altura sobre 2. Então, eu tenho 5 vezes a altura, 5, que é 10. 5 vezes 10 divididos por 2. Eu tenho novamente aqui 50 divididos por 2. Então, só para calcular aqui, a área vai ser igual à base. 5 vezes a altura, 10. Tudo isso divididos por 2. Eu tenho que a minha área vai ser igual a 50 sobre 2, ou seja, numericamente igual à minha posição aí, 25 metros. Tudo bem? Vamos ao próximo, então. Questão 5 da Unifesp de São Paulo. Diz assim: em um teste, um automóvel colocado em movimento retilíneo uniformemente acelerado a partir do repouso até atingir a velocidade máxima. Um técnico constrói o gráfico onde se registra a posição X do veículo em função de sua velocidade. Através desse gráfico, pode-se afirmar que a aceleração do veículo em metros por segundo é. Então, ele quer que a gente encontre a aceleração do veículo, sendo que ele deu para a gente um gráfico. E esse gráfico ele me dá informações de velocidade pelo espaço percorrido, velocidade e o espaço percorrido. Eu te pergunto, você está vendo o tempo aqui? Não tem tempo, ele não te deu nenhum valor de instantes. Toda vez que aparecer uma questão que trate de movimento, pedindo, falando aceleração, e ele não te deu o tempo, tem que vir logo à sua cabeça a querida equação de Torricelli. Tá aí, ó, vovô e vovó mais duas amigas num triângulo sentimental. Vocês acharam que eu ia falar besteira aqui na aula, né? Tá aqui, ó, pra gente poder decorar a equação de Torricelli. Vovô e vovó mais duas amigas num triângulo sentimental. Muito bem, basta então, com essa fórmula aqui eu consigo reparar que ela não está em função do tempo, não tem nenhuma informação de tempo no enunciado, então basta substituir os valores aqui nela. Tudo bem? Os valores que ele me deu dentro desse gráfico aqui. Se eu fosse escolher um ponto específico desse gráfico, tem alguns pontos aqui, por exemplo, esse aqui está bem aproximado, esse daqui também, mas para ter certeza a gente pega o último ponto do gráfico, tá bom? O último ponto do gráfico, ele me dá a relação entre a posição e a velocidade. Então, analisando esse último pontinho aqui, substituindo os valores desse gráfico na minha equação, nós temos que a minha velocidade ao final do movimento vai ser 6. Então, velocidade final, 6 ao quadrado, vai ser igual a velocidade inicial. Ora, a velocidade ele começou no início com velocidade de 0. 0 ao quadrado mais 2, duas vezes a aceleração, que é quem eu quero determinar, vezes a variação da posição. Reparem lá, ó, no último pontinho ele andou quanto? De 0 até 9, então a variação da posição foi de 9. Fazendo essa continha, 6 ao quadrado tenho 36, 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 9, 18. Lembrando que eu posso fazer esse mix aqui do jeito que eu quiser, porque a ordem dos fatores não altera o produto. A ordem dos fatores de uma multiplicação não altera o produto. Então eu posso fazer aqui primeiro 2 vezes o 9 e depois multiplicar pela aceleração. Isso aqui você provavelmente aprendeu com a titia Teteca lá na 3ª série ou na 4ª série, e ela falava assim: a ordem dos tratores não altera o viaduto. Pelo menos foi assim que eu aprendi.
Tudo bem? Então está aqui, a ordem dos fatores não altera o produto. Nós temos 18A mais 0, dá 18A. Ele está multiplicando, 18 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Basta então simplificar essa equação e encontramos a nossa aceleração, que é de 2 metros por segundo ao quadrado. Gente, esse é um exercício muito fácil e a gente não pode se esquecer dessa equaçãozinha aqui não, a equação de Torricelli, tá? Ela salva vidas mesmo. Vamos então ao nosso último exercício. Exercício de número 6, o FGV de São Paulo diz assim: um paraquedista salta de uma altura de 325 metros durante os primeiros 5 segundos, ele cai em queda livre, praticamente sem interferência do ar. Em seguida, ele abre o paraquedas e seu movimento passa a ser uniforme após bruta diminuição de velocidade, como indica o gráfico da velocidade em função do tempo. Está aqui. Considere o movimento de queda vertical e retilíneo e a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O tempo total de movimento até a chegada do paraquedas ao solo será d. Então está aqui o nosso gráfico, né? Ele indica, né, o instante inicial, né? Ele fala aqui que ele está em queda livre, ou seja, ele começa a aumentar a velocidade a partir do momento que ele pula do avião. Daí ele abre o paraquedas, a velocidade dele cai quase que instantaneamente para 10 metros por segundo. E a partir daí ele está caindo com paraquedas, né, devagarinho, né, mas em velocidade constante. Então nós temos aqui novamente um movimento misto, em que parte dele é uniformemente variado e outra parte dele é um movimento retilíneo uniforme. Né? E ele quer saber quando que ele chega ao fim, né, quando que ele para. E aí é esse instante aqui, ó, que ele não deu para a gente, né, que a gente vai ter que descobrir esse bendito desse instante aqui. Bom, para saber, né, qual seria o tempo de chegada até o chão, eu dividi nesses dois movimentos, tá bom? Então, no primeiro intervalo ele está com o movimento retilíneo uniformemente variado e no segundo intervalo ele está com o movimento retilíneo uniforme. No primeiro intervalo está nítido aqui, né, que ele demorou apenas 5 segundos. Basta então eu descobrir quanto que ele demorou para fazer esse segundo intervalo, um movimento retilíneo uniforme. Bom, gente, você vai analisar o gráfico aí, você vai ver que a velocidade dele é constante, né? E por definição da velocidade, velocidade é espaço sobre tempo. Por que eu escrevi essa fórmula aqui? Bom, o movimento retilíneo uniforme me dá que se eu soubesse o tanto que ele anda aqui, né, neste intervalo de tempo, né, o tanto que ele anda neste intervalo de tempo, eu tenho a minha velocidade. Então, velocidade vai ser o espaço percorrido sobre o tempo. Bastaria então saber qual é o meu espaço percorrido, eu conseguiria encontrar o tempo. Mas aí você percebe que nós temos uma equação com duas incógnitas. Mas é claro que isolando o tempo aqui, está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, né? 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então eu tenho aqui, você vai ver que se eu isolar o meu tempo, né, bastaria então encontrar quanto que ele anda no segundo intervalo, que eu encontraria o tempo. Agora, quanto que ele anda? Como é que eu classifico essa posição aqui? Ele não me deu nada. Ele só me deu que ele percorre 325 metros, né, até cair no chão. Eu tenho a distância total que ele anda. Ué, se eu tenho a distância total e eu gostaria de descobrir somente a distância que ele anda no segundo intervalo, se eu soubesse a distância que ele anda no primeiro intervalo, então ficaria fácil, né? Então eu tenho que a minha distância total até a chegada do chão, dividir novamente o movimento, vai ser a distância que ele anda na primeira parte do movimento mais a distância que ele anda na segunda parte do movimento. Então, para encontrar quanto que ele anda na segunda parte do movimento, basta eu encontrar quanto que ele anda na primeira parte do movimento, que é um movimento uniformemente variado. Então, eu quero saber aqui quanto que ele vai andar. É claro que é um gráfico de velocidade versus tempo, então você já deve estar pensando na área, né? E é realmente a área desse gráfico aqui vai me dar aqui quanto que ele anda, né, no primeiro intervalo, ΔS1. Tudo bem? Mas olha que delícia, ele não me deu qual que é a altura desse meu triângulo aqui, não me deu a altura. Então estou ilhado, eu vou ter que usar a minha fórmula, vou usar esses valores para determinar então qual seria, né, a distância nos primeiros 5 segundos.
com movimento retilíneo uniformemente variado. É claro que você deve estar pensando nessa fórmula aqui, né? A função horária do espaço, né? A função horária da posição. Que era assim, a gente para decorar, sentado sozinho vou trabalhar até as 2h30. Lembrou? Sentado sozinho vou trabalhar até as 2h30. Está aqui a função horária da posição. Então eu tenho que a minha posição inicial ele parte, né, do zero. Eu vou interpretar como se ele tivesse, à medida que ele saltou na posição zero. Né? Então está lá em cima do avião, né? Ele saltou na posição zero e ele vai andar no sentido positivo para baixo até chegar a 325 de distância, já que a altura era de 325 metros. Tá bom? Só para ficar claro como que eu vou usar aqui as minhas referências. Então, ele saiu da posição inicial zero e foi andar até o final. Beleza? A gente quer saber quanto que ele andou somente no primeiro intervalo aqui de 0 até 5 segundos. Substituindo os valores, nós temos posição inicial 0, a velocidade inicial dele é 0, já que ele saltou, né, sem velocidade inicial, ele foi largado, né, do avião. O instante é de 5 e a aceleração ele me deu que é a aceleração da gravidade. Está aqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado, quando ele estava em queda livre. Então, em queda livre, 10 metros por segundo ao quadrado, e aqui vai ser positivo porque ele está a favor do movimento, beleza? Para baixo positivo, então ele está acelerando, está aumentando a velocidade dele com o passar do tempo. Assim como o gráfico indica, está aumentando a velocidade dele com o passar do tempo. Muito bem, em 5 segundos, né, ao quadrado sobre 2. Fazendo essa continha aí, temos que 5 ao quadrado é 25, vezes 10, 250, divididos por 2, então 125 metros. E aqui fica novamente minha observação, que eu considerei que ele saltou do ponto 0 metros e pretende chegar ao chão, onde ele teria percorrido os 325 metros. Beleza? Só peguei os valores e substituí aqui. Bom, encontrei então a minha posição inicial, tanto que ele anda, qual espaço percorrido no primeiro intervalo do movimento. Conseguiria então saber qual que é o espaço percorrido na segunda parte do movimento. Mas antes da gente voltar à nossa continha aqui, eu quero fazer uma observação a respeito da área do gráfico. Professor, era impossível calcular a posição pela área do gráfico? Não. Basta que antes você determinasse qual que era a velocidade final, né, quando ele abriu o paraquedas. Qual que seria essa velocidade passados 5 segundos de queda livre? Para calcular isso, então você utilizaria aí a função horária da velocidade, né? Então, vi vovó atrás do tarado, né? Assim que a gente decorou, vi vovó atrás do tarado. Então, velocidade final vai ser velocidade inicial 0, porque ele foi largado, a aceleração de 10 metros por segundo em 5 segundos. Ele está com uma velocidade, no instante 5 segundos, ele está com uma velocidade aqui de 50... Eita, que está difícil de escrever, gente. Vamos lá. 50 metros por segundo. Sabendo agora, você consegue determinar a área, né? A área desse primeiro aqui vai ser base vezes a altura divididos por 2. Então, a base 5 vezes a altura 50 divididos por 2. 5 vezes 50 divididos por 2, que dá o mesmo valor aqui, ó, 125 metros. Então, eu poderia determinar pela equação, pela função horária da posição, ou então pela área do gráfico, mas para ter a área do gráfico eu deveria saber a equação horária da velocidade. Tudo bem? Tanto faz o jeito que você conseguir, né? Eu acho que o jeito mais fácil nesse caso que é apenas aplicar aí a função horária da posição, né? Sentado sozinho vou trabalhar até 12h30 e aí sai aqui que ele andou 125 metros. Então, voltando ao exercício, fecha aí a observação. Voltando ao exercício, se ele na primeira parte ele andou 125 metros e o movimento inteiro tem 325 metros, quanto que ele andaria aqui na segunda parte? Ora, 325 metros é tudo. Na primeira parte ele andou apenas 125. Quanto que ele andou na segunda parte? Né? Quero que me acompanhe aqui embaixo, aqui, ó, que a distância total, então, era os meus 325. Na primeira parte ele andou 125. Gostaria de determinar então qual que seria o segundo espaço percorrido aí, no segundo intervalo. Então, está somando, passo para o outro lado subtraindo, então tem aqui os meus 200, que é bem óbvio, né? Ele, para andar os 325, primeiro ele anda 125
em movimento retilíneo uniformemente variado, abre o paraquedas e ele vai andar o restante, né, os 200 metros que faltam em movimento retilíneo uniforme. Muito bem, então agora que eu tenho que meu ΔS vale 200, basta então substituir aqui a fim de contar o meu intervalo, né, que daria 200 divididos por 10. Eu tenho que o segundo intervalo é de 20 segundos. Então, daqui, né, daqui até aqui, eu tenho 20 segundos. Esse não é o tempo total, porque ele pediu que a gente calculasse o nosso tempo total do movimento. Então, o tempo total vai ser do primeiro instante, que valia 5, né, de 0 até 5, 5, mais a segunda parte do intervalo aí, que vale 20. Então, 5 mais 20, 25 segundos. Gente, esse daqui deu um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas geralmente exercícios que são trabalhosos são exercícios que não te levam a pensar muito. Tá? Tem uma vantagem aí. A maior vantagem é que se você conseguir fazer um exercício desse, você vai estar eliminando muito candidato, né? Que vai ler a questão e não vai saber nem para onde vai. Então a dica que eu te dou é, basta ser organizado, seja bastante organizado no caderno com as suas etapas certinho, que aí você não se perde nesse exercício, tá? E é isso aí, galera, é treinar, tá bom? A física, infelizmente, a física só entra pelo braço. Então você tem que treinar, 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 fazer exercício mesmo que nem um tarado fazendo exercício, né? Viu o exercício, sai fazendo. Não pergunta do que é não. Só vai fazendo exercício que a gente chega lá, tá bom? Vai se esforçando aí, pessoal, que eu estou me esforçando lá de cá e a gente vai conseguir juntinhos. Muito obrigado, senhoras e senhores, até a próxima.